Juntem todos os soldados que morreram em todas as guerras da América. Adicionem a eles as vítimas de todos os nossos acidentes de automóveis e, mesmo assim, essa triste soma de baixas seria menor que o número de vidas ceifadas por um pequeno hábito. Por incrível que pareça, as sangrentas batalhas e os tristes desastres não mataram tanto quanto uma droga recreativa comum. Milhares a mais morreram devido a uma baforada de fumaça de aparência inocente. Está escrito. Com George Dondeman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, renunciando com classe. Maurício fumou seu primeiro cigarro com 16 anos de idade ao sair com amigos. Um garoto tímido e gago achou que fumar o faria se sentir mais sofisticado, mais confiante com as garotas. Mas quando Maurício terminou a universidade e começou a trabalhar como repórter, o hábito de fumar passou a fazer parte de cada momento de sua vida. Sem sua ração diária de cigarros, não conseguia escrever, comer, dormir ou mesmo divertir-se com seus filhos. Maurício descobriu que cada conversa exigia a rotina familiar de acender o cigarro. Cada atividade parecia ligada à sua dependência da nicotina. Mas é claro, Maurício racionalizava. Um caráter nervoso e hipersensível, ele acreditava que fumar o acalmava e o ajudava a superar seus períodos de estresse. Após algum tempo, entretanto, ele teve que encarar o lado negativo do cigarro. Uma tosse persistente transformou-se em bronquite crônica. Maurício pigarreava e tossia durante o dia todo. Parecia estar sempre resfriado. Ele também tinha consciência de que algo estava gradualmente sugando sua energia mental e física. Maurício procurou ao redor coisas para culpar. Ele culpou a poluição da cidade onde ele vivia. Ele pensou que talvez fosse falta de exercício ou excesso de trabalho. Maurício culpou todo tipo de coisa, menos o seu hábito. E ele continuou lutando com sua saúde deteriorada por mais 2 anos, até que um dia, finalmente, ele culpou o cigarro. Muita gente tem dificuldade em culpar o cigarro, e não é devido ao fato dos perigos de fumar não serem aparentes. O mortífero elo com o câncer no pulmão tem sido estabelecido por estudos tão conclusivos que somente a indústria do fumo poderia duvidar deles. E tem mais. Continuamos descobrindo novas maneiras pelas quais o cigarro pode nos matar. Um recente relatório do Ministério da Saúde afirmou que o fumo é a principal causa evitável das doenças do coração. A nicotina e o cigarro são os culpados. E agora descobrimos, através de um outro estudo do governo, que as mães que fumam têm uma incidência maior de mortalidade entre seus recém-nascidos. Câncer, enfisema, doença cardíaca, bronquite. Estes são efeitos colaterais muito tristes, na minha opinião. Que faz mal à saúde está bem claro, mas inegavelmente o poder do cigarro em viciar é evidente. Eu sou muito grato por estar crescendo a disposição em favor da libertação desse vício. Milhares têm parado de lutar, mas muitos outros ainda continuam lutando com o hábito. De algum modo conseguem maneiras de contornar a necessidade de parar. Você já ouviu algumas das desculpas, sem dúvida. Alguns dizem, eu só estou tomando o meu veneno. Todos nós vamos morrer de alguma coisa de qualquer modo. Outros racionalizam, eu estou muito velho para parar. Se eu tivesse que contrair câncer, já teria contraído. Um homem escreveu num jornal esta engenhosa desculpa. Ele disse, acho que todos nós temos o vírus do câncer em nosso organismo e tudo o que precisa é algo para liberá-lo. Meu corpo está acostumado com alcatrão e nicotina. Se eu parar agora, poderá ser a fagulha que irá disparar o câncer. Bem, às vezes as pessoas tentam se esconder atrás de uma estranha espécie de humor. Um outro afirmou dizendo, qualquer covarde pode parar de fumar. É preciso muita coragem para encarar um câncer pulmonar. Bem, esse certamente é o problema. As pessoas não estão de fato encarando o câncer pulmonar
ou qualquer outra doença desagradável. Às vezes é preciso uma crise pessoal para aceitarmos esse fato. Um jovem chamado Alan decidiu visitar seu médico devido a uma tosse persistente da qual ele não conseguia se livrar. Apesar de fumar demais, ele disse a si mesmo que era apenas uma irritação de garganta. Mas o Dr. Grady, após um breve exame, disse: "Você tem um tumor em suas cordas vocais que precisa ser removido. Acho que podemos levar você para o hospital muito em breve. Nesse meio tempo, é claro, você tem que parar de fumar." Hospital? Tumor? Os pensamentos de Alan giravam. Isso pode significar câncer. O Dr. Grady continuou: "Não podemos ter certeza do que temos aqui até que seja removido e façamos exames de laboratório." Alan voltou-se para casa chocado. Foi tudo tão repentino. E aí, após passar o choque, ele agonizou durante o período de espera do início da operação. O pior dia para Alan foi quando sua tia Ethel veio visitá-lo. Ela tinha acabado de operar o ouvido e conhecera pessoas em sua ala no hospital que tiveram que remover as cordas vocais. Alan sabia que suas cordas vocais teriam que ser removidas se o seu tumor fosse canceroso. Bem, a tia Ethel continuou falando sobre o modo heróico como aquelas pessoas tentavam falar, engolindo o ar e forçando o ar a sair. E Alan ficou horrorizado. Finalmente chegou o dia da operação. Alan passou apenas 48 horas no hospital, mas aí teve início um outro período de agonia, desta vez pelo resultado da biópsia. Alan andava por seu pequeno apartamento como um animal enjaulado. Aí chegou a ligação do consultório. Sala de espera. Depois do Dr. Grady revirando os papéis em sua mesa, Alan tentou desesperadamente ler a mente dele. A notícia era boa ou ruim? "Meu jovem", o médico disse finalmente, "teve sorte. O tumor não era maligno." Oh, Alan quase gritou de alegria. Sentiu como se tivesse nascido de novo. E, naquela segunda vida, ele havia adquirido novo significado. Alan nunca mais tocou em outro cigarro. Aqueles fatos abstratos de saúde quanto ao fumo tiveram finalmente um impacto. Eu gostaria que eles tivessem um impacto para nós todos, que todos os recebêssemos como para nós mesmos. Isso nos ajudaria a dar o primeiro passo vital em direção de abandonar o hábito. Estas dicas podem ser extremamente úteis para se abandonar o hábito. Simples. 1. Tome um banho bem quente 2 ou 3 vezes ao dia. Isto relaxará você, é claro. E também é muito difícil acender cigarro na água. Beba 6 a 8 copos de água entre as refeições. Devemos fazer isso de qualquer modo. Pelo menos 6, mas 6 a 8 seria melhor. Ajudaria seu organismo a se livrar da nicotina mais rapidamente. Ela será lavada do corpo. Procure repousar bastante. Talvez até um cochilo adicional. Uma boa noite de sono rejuvenescerá seus nervos abalados. E exercite-se após cada refeição. Uma boa caminhada lá fora o refrescará e também o ajudará a evitar o momento em que você é mais tentado a fumar ou acender cigarro. Evite álcool. Você certamente não vai querer sua força de vontade enfraquecida. Você também poderá evitar café e chá. Eles geralmente provocam uma vontade incrível de fumar. E coma bastantes frutas, verduras e castanhas. Sabe, alimentos pesados e muito condimentados tendem a conduzir seu corpo de volta aos cigarros. Um homem de negócios do Texas decidiu um dia parar de fumar. A fim de reforçar sua força de vontade, ele começou a colocar 60 cents em um vidro todas as manhãs. Isso representava 1,5 maço de cigarros ao preço de mercado na ocasião. 40 cents o maço. Servia como um lembrete visual do quanto ele estava poupando a cada dia. Mas uma manhã, o seu filhinho questionou a honestidade de tudo aquilo. "Papai", ele disse, "você os compra com desconto. Na verdade, o senhor não poupa isso tudo." "Meu filho", retrucou o homem de negócios firmemente, "quando você renunciar a alguma coisa, renuncie com classe." Ah, como eu gostei disso. Renunciando com classe. É sem dúvida uma grande ideia. Eu gostaria de explicar como podemos todos renunciar com classe, seja ao fumo ou a algum outro hábito que gostaríamos de renunciar.
Sabe, as pessoas que fumam estão tentando de fato preencher alguma necessidade em suas vidas, quer elas saibam ou não. Talvez sintam-se embaraçadas diante das pessoas, e fumar as ajuda a sentirem-se mais à vontade, ou são tensas, e fumar as ajuda a relaxar. Bem, quando a pessoa deixa um hábito, tais necessidades continuam lá. E essa é uma das razões por que muitos acham difícil permanecer longe do cigarro. Porque tantas pessoas voltam a acendê-lo. Como disse Mark Twain, e você já deve ter ouvido muito isto, deixar de fumar é fácil. Já fiz isso umas 100 vezes.